Saudações, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 260 e a tela tá cheia aqui de corintiano. O Dudu, o Gibson e a Ana estão aqui. Todo mundo feliz com o Silvinho. Você exagera um pouco. Feliz com o Corinthians, né? Com o Silvinho também, você exagerou, né? Ô, Guilherme, eu acho que eles não estão muito felizes, não. Eles nem mandaram um vai, Corinthians, no começo do podcast. Tão tímidos, cara. Eu quis atrapalhar ele hoje, que achei que ele tava empolgado. Eu falei, não vou ficar falando em cima dele. Tem que atropelar mesmo. Feliz com o Corinthians nós estamos. O agosto é divisor de águas pra gente. Começamos numa tristeza danada, que foi o primeiro jogo foi aquele jogo contra o Flamengo lá, quando a gente estava olhando para a parte de baixo da tabela. Terminamos agosto com 3, supostamente 4 contratações de peso, 3 vitórias seguidas. Primeira vez na carreira do Silvinho, segunda vez no ano só que o Corinthians conseguiu fazer isso. Então, estamos mais contente impossível. Mas é isso, galera. O Corinthians ganhou ontem, né, do Grêmio, fora de casa, 1-0, o gol do Jô. Enfim, a gente já estamos em 6º lugar na tabela, mas o assunto principal aqui no nosso podcast vai ser a comemoração dos 111 anos do Coringão, que que serão comemorados logo mais, no dia 1º de setembro, né? Muitas histórias aqui, muitos assuntos para abordar nesses 111 anos do Coringão. E eu queria deixar uma pergunta para vocês, clássica, né, de comemoração, da gente tá fazendo, e o pessoal que tá nos assistindo também pode deixar o seu comentário aí também, dizendo para vocês qual foi o maior jogador da história do clube. Mas que a gente acha da história ou que a gente viu jogando? Não, da história. Mas é o jogador mais importante pro Corinthians ou o melhor jogador que já jogou no Corinthians? Qual foi o maior jogador da história do clube? Aí você me responde da maneira que você assim interpretar a pergunta. Qual foi o maior jogador da história do clube pra você, Ana? Pra mim, o maior jogador da história do clube é o Rivelino. Mas o maior jogador que já jogou no Corinthians, pra mim, é o Ronaldo Fenômeno. Olha, eu concordo com a Ana. Pra mim é o Rivelino também. Mas se for em número de títulos aí, eu acho que é Marcelinho Carioca. Dada a nossa idade, a gente não viu o Rivelino jogar. Óbvio que, tem idolatria do Rivelino. O cara foi um monstro lá, a seleção de 70 o cacete, mas a gente não viu ele jogar, né? Não é a nossa época. Da nossa época ali, cara, o que bate forte no coração ali pra mim é o Marcelinho. Marcelinho marcou os anos 90 ali, foi foda com o Marcelinho, né? Mas eu vou, assim, o maior jogador que jogou no Corinthians foi o Ronaldo Fenômeno, R9, né? É o cara. Bom, vocês me surpreenderam. Eu achei que eu ia estar aqui acompanhado de mais gente, mas pra mim o maior jogador da história do clube foi o Dr. Sócrates. Mas curioso pra saber então, Ana, pra você então foi o Rivelino. Você falou o Rivelino. Sim, pra mim o Rivelino, que vem desde a base do Corinthians e tem uma história muito boa. Eu fico muito triste quando eu vejo que ele saiu daquele jeito. Mas pra mim, o que o Gibson falou da Copa de 70, ele arrasou. Eu também não vi ele jogar, né? Se fosse pegar só pela minha idade, provavelmente ia ser o Matheus Vital. Mas... E o Jô? E o Jô. Mas eu acho que o Rivelino sensacional, os jogos que eu vi antigo, assim, aqueles chutes. Mas é o que eu te falei, pra mim são duas nuances aquilo que o Gibson perguntou mesmo. Porque pra mim o meu ídolo maior, assim, fora é o Ronaldo Fenômeno. Pra mim o Ronaldo Fenômeno é espetacular o que ele jogou. Assim, ele chegou no Corinthians já é mais em fim de carreira, já mais gordinho, mas o que ele jogava antes, que a gente via assim, é um espetáculo. E mesmo no Corinthians, o cara gordinho e deixa todo mundo pra trás, é ridículo. Sim, aquele gol de cobertura no final do Paulista de 2009, tá louco. E o Corinthians tá preparando uma contratação aí que o pessoal tá falando que vai ser desse nível, do Ronaldo, hein? Estão falando aí, estão comparando com essa contratação do Ronaldo. Né? Difícil. Eu acho difícil. O Messi já foi pro PSG. E o Cristiano Ronaldo pro United, então, né? mas assim, eu entendo o Gui falar do Sócrates. Eu tenho pra nossa geração, o Sócrates é um semideus, né?
Mas é que assim, eu só não escolhi o Sócrates porque eu acho que, apesar de ter essa representatividade toda, depois ele saiu, ele não ganhou tantos títulos pelo Corinthians, né? Com o Marcelinho, foi brasileiro, ganhou uma porrada de coisa ali, por exemplo, né? Só pra citar ali nos anos 90 do 2000, ganhou uma porrada de coisa ali. Então, por isso que eu fiquei com o Marcelinho. Mas o Sócrates é o jogador mais icônico, talvez, pra mim, acho que é mais do que o Rivelino. Ele é talvez o Sócrates seja o mais corintiano de todos os corintianos. Eu achei que você tinha falado do Rivelino também. Eu tô enganado ou você falou o Marcelinho? Agora eu me confundi ou foi o Gibson que se confundiu? Não. Quando a Ana falou, eu falei, olha, eu concordo com o Rivelino da Ana, mas eu não vi jogar, eu falei. Então eu não vou com o Rivelino. Né? Eu concordo com o Rivelino, mas não vou. Fui com o Marcelinho. Não, tá bom. Eu vou voltar à gravação depois, vou escutar o seu áudio, porque outra vez eu tinha outra coisa. Mas e você, Dudu? Você escolheu o Marcelinho, que eu tenho certeza. Eu também falei pra Ana, que eu concordei com ela com o Rivelino, porque assim, eu não vi o Rivelino jogar. Eu ouvi muitas histórias do meu pai, da minha avó, né, do meu avô, que eram corintianos, né? Então sempre falaram muito do Rivelino. Cresci ouvindo muito o Rivelino, então a gente, como veio depois a internet e tudo mais, a gente começou a acompanhar mais jogos, né, clássicos deles, gols. Mas eu acabei ficando com o Rivelino e votei no Marcelinho, porque dos que eu vi jogar, o Marcelinho Carioca realmente ele foi o diferencial, acho que nos anos 90 pro Corinthians. Eu lembro bem, ele chegou meio que contratado, meio que desacreditado, né? Todo mundo falando, pô, vocês contrataram um cara errado do Flamengo, o bom era o Djalminha, vocês contrataram o Marcelinho Carioca, tá? E ele jogou muito no Corinthians. Ele, para aquela época, eu acho que ele mudou o Corinthians de patamar, assim. Pela raça dele, pelos gols, pela cobrança de falta, pelos lançamentos, até pelos pênaltis lá fraquinho que ele batia, que a gente morria um pouquinho no coração. Mas a gente tinha uma arma, né, forte ali. A falta, um escanteio, era lance perigoso pra gente. Então o Marcelinho foi muito marcante nos anos 90 pra mim, né? Eu coloquei o Sócrates pra mim porque eu acho que ele foi além das 4 linhas do esporte, né? Ele transformou o futebol e o Corinthians também numa outra instituição. Foi diferente. Eu acho que o Corinthians se diferencia de outros clubes muito pela participação política do Dr. Sócrates, sempre a favor da democracia, defendendo os trabalhadores. Ele tinha uma coisa de brincar com a torcida, de saber trabalhar com a torcida, de chamar a torcida pro lado dele, mesmo provocando e tudo mais. Ele tinha essa relação interessante. Ele levou o nome do Corinthians para lugares que a gente não conhece. O movimento da democracia corintiana, que não foi começado exatamente por ele, né, mas ele foi um dos porta-vozes maior, muito estudado enfim, e admirado por outros clubes, né? Então, para mim, foi o Dr. Sócrates. Eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva em relação ao Cássio, né? Eu sei que você falou jogador, a gente está acostumado mais com jogadores de linha, centroavantes, meias, até pelos gols, mas eu acho que aqui, o meu voto é o que eu falei, pro Marcelinho Carioca, mas acho que tem que fazer uma ressalva pro Cássio. Ronaldo goleiro também, mas o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. E um dos jogadores com mais títulos na história do Corinthians também, né? Ele tem uma coleção de títulos, né? Mas vamos lá, então, vamos fazer outra pergunta pra vocês. Pra vocês, qual foi o principal título da história do Corinthians? A gente ganhou vários títulos, né? E eu queria saber de vocês qual foi o principal. Da história vai ser, acho que a Libertadores, porque é um campeonato até maior, mas eu não sei, é curioso, né? Todo mundo fala Libertadores, mas aquele ano lá, por incrível que pareça, né? Naquele ano não. Eu comemorei muito mais o título, assim, mesmo da Libertadores do que o Mundial. Mas o Brasileiro de 2011 foi sensacional também. É difícil, assim, é que todos os títulos são importantes, né? Mas marcante, pra mim, acho que o primeiro, aquele gol do Tupanzinho, tá na cabeça até hoje, entendeu? Foi o primeiro brasileiro. A partir dali, o Corinthians começou uma sequência de títulos incríveis. E pra você, Ana? Libertadores de 2012. Invicta, final ainda com Boca Juniors. Pô, não podia final ser. com Boca Juniors. Depois, o Mundial a gente já tinha, né? A gente não é que nem os outros times que não tem Mundial. Pra mim, a Libertadores foi o ápice, assim, pra coroar uma década começando ali. Pode até ter começado em 95, mas
2012 ali coroou todo o trabalho ali que vinha sendo feito. Eu acho que eu ficaria com o Mundial de 2012. Porque aquela coisa, se ganha Libertadores contra o Boca Juniors, beleza, tinha o Riquelme lá, aí tem os caras que jogam no FIFA ali, né, velho? Né? É outra pegada, né? Aí o goleiro é o Peter Cech, você fala, caralho, bicho, olha o time dos caras ali, bicho, aí vai ser tenso isso aí, hein, cara. Porque o jogo do Riquelme, o Riquelme já tava ali mais no final de carreira, tal, já não era o Riquelme, né? E, cara, aquele foi... Mas o do coração mesmo, pra mim, foi o primeiro brasileiro em 90 também, né? Aliás, os primeiros três eu consegui ver ao vivo, eu tava no estádio, em 90, 98 e 99. Ah, legal. Pô, eu achei, de novo, eu tô sozinho, né? Você achei que ia estar acompanhado. Foi o de 77. Pra mim foi o de 77, o Paulista de 77. Eu tô... O Gui tá... O Gui, daqui a pouco, ele tá sozinho, assim, isolado. Ele vai parar de fazer perguntas. Música triste no cantinho, assim. Não, pela importância, enfim, naquele Morumbi lotado, o gol do Basílio, né, aquele gol sofrido, que tentou 3, 4 vezes ali, a bola não entrava, até saiu o gol. Pra mim, foi o título mais importante da história do clube tá ali. Enfim, mas interessante ver como a história tá se escrevendo, né, a cada dia no Corinthians, né, assim. Os jogadores estão chegando, o Dudu falou do Cássio, acho que a impressão do Cássio cada vez vai aumentar mais. Daqui a alguns anos, talvez ele possa ser considerado, porque não, o maior jogador da história do clube, se já não é por muitas pessoas que acompanham o futebol aí. E esses títulos todos ganhando uma história diferente, né, sendo revistos aí pela torcida e os torcedores. Sem dúvida. Ainda mais se ganhar a Libertadores ano que vem. Aí. O Cássio vai ser bicampeão da Libertadores. Mas então a gente podia fazer a dobradinha, né? Libertadores e Copa do Brasil, porque falta a Copa do Brasil pro Cássio. É o único título que ele não tem com o Coringão. Agora, um momento mais pessoal. Eu sei que vocês todos já responderam um pouco pelo lado pessoal, né? Mas para vocês, qual foi o momento mais marcante da sua história do Corinthians? Com o Corinthians, qual foi o momento? Um jogo, um lance, um gol, uma comemoração? Que momento pessoal foi esse para vocês de corintianismo, Ana? Pode ser a Irmandade também. Foi participar da Irmandade Corintiana, um momento espetacular da minha vida. O auge do meu corintianismo e tal. Pode ser. Não, vamos. Mas assim, eu sempre fui corintiana, minha família sempre foi corintiana. Então, tipo, eu não... Assim, eu já briguei por causa do Corinthians, já... Então, assim, eu não tenho nada... Pra mim, a Libertadores foi muito marcante, assim. Eu tenho uma faixa, aquelas que punha de segurar, assim, que tava escrito Jogai por Nós. Eu assistia os jogos com aquela faixa na mão, até que no último ela arrebentou no último... E eu fiquei sem a faixa da Libertadores. Pra mim, tudo que é relacionado ao Corinthians é importante. Até a Irmandade Corintiana. Até a Irmandade Corintiana. E pra você, Dudu? O Gibson já conheço há mais tempo, quero ouvir a sua história de corintianismo. Olha, eu vou falar uma história, foi em 95, eu tava pra ir pra jogar futebol com um colégio nos Estados Unidos. E tinha que ter reunião, tudo, porque naquela época eu tinha 14 anos, e os pais precisavam ir. E o pessoal marcou no dia do segundo jogo do Grêmio contra o Corinthians, pela final da Copa do Brasil. Eu fui o único do time que não fui. Porque eu falei, não vou perder o jogo. Não vou perder. E não perdi o jogo. Tomei bronca, tive que ralar depois para conseguir a posição de novo, mas eu deixei dos 25 jogadores que iam com o colégio dos Estados Unidos, eu fui o único que não foi. Não era o único corintiano do time, mas eu não fui. Eu tava tão pilhado, tava tão acreditando mesmo que a gente ia sofrer como sofreu, mas que o título viria. Foi sensacional. E falando uma segunda parte rapidinho, porque eu estava no estádio, só para dar um outro momento, o Dida pegando 2 pênaltis do Raí. Eu tava naquele jogo e pra mim, o primeiro pênalti a gente já tava em êxtase. E a hora que o juiz marca o segundo e ele pega de novo, malandro. Não teve amanhã, não teve o dia de amanhã, não teve. Impressionante, aquele jogo lá foi sensacional. Tá no estádio, é uma das memórias que eu não vou esquecer nunca, né? Mas aí, Gibson, e o seu momento corintianista? Acho que assim,
de longe, que eu agora com mais carinho, foi a primeira vez que eu fui ver o Corinthians ao vivo no estádio, né? Eu era moleque, eu não lembro nem que ano foi isso, cara. Eu era bem pequeno, eu fui ver no Pacaembu com meu pai, né? E eu lembro que a gente ficou lá no tobogã, falecido tobogã, que agora acabou de ser derrubado. Tá sendo derrubado nesse momento, enfim. Cara, ver a primeira vez, tipo, ao vivo, cara, tipo, a galera. Mas não foi na final, não. Foi um jogo no meio do campeonato, né? Eu lembro que o Sócrates fez um gol, que eu fui mó feliz que eu adorava. Agora, a moleque, obviamente, adorava o Sócrates, né? Claro. Quem é que eu não tiro aqui naquela época que eu não gostava do Sócrates? Mas de ver no estádio ao vivo, cara, e aquela galera, apesar de não ser um jogo importante, o estádio tava cheio, o Pacaembu tava bem cheio, né? E puta, ver a vibração da galera e o Sócrates, puta, cara, foi demais, foi foda, cara. Eu lembro que, pô, eu fiquei. Bateu tudo. Falei, caralho, agora vai pra valer essa porra, né? Tipo... Que legal, Gibson. Pra mim, o momento que marcou o meu corintianismo foi o título de 88, do Viola, né? Do carrinho e tal. Sim. Eu fui nas duas finais, foi a primeira vez que eu fui em final de campeonato, né? Meu pai me levava no estádio algumas vezes, mas não tinha me levado ainda pra um jogo decisivo e tal. E pra esse ele conseguiu ingressos e me levou pros dois jogos, né? A gente viu o jogo no Morumbi, o Neto com a camisa do Guarani na época, né? Fez o gol de bicicleta na minha frente ali, e depois no jogo de volta o Viola fez de carrinho ali o gol que consagrou o Corinthians campeão paulista de 88, né? E eu lembro do dia, né, de acordar cedo, pegar o ônibus e gritando as canções do Corinthians, entrar no estádio, ficar esperando um tempão debaixo do puta sol no estádio até começar o jogo. O jogo vai pra prorrogação ainda, até o gol do Viola. E aí a gente volta cansado, mas feliz da vida com o título do Coringão, né, em 88. Mas é isso, então, momentos especiais de corintianismo aqui, da Irmandade Corintiana. Bom, e vamos falar, o pessoal tá perguntando aqui já... O Wagner Alves pedindo para eu me confirmar se o William vem ou não vem. A gente não sabe se o William vai chegar ou não. Muitas informações desencontradas até o momento. Mas enfim, a gente sabe que o Roger Guedes chegou, né, Dudu? O Roger Guedes está aí, chegou, apresentado na BMW do William. Como você encaixaria o Roger Guedes nessa equipe? Vamos ajudar o Silvinho, vamos lá. Eu acredito que o Roger Guedes vai jogar um pouco mais pelos lados. Mesmo podendo ser um falso 9, onde ele atuou já nos times do Brasil que ele jogou e na China, mas ele tem uma característica mais que é jogar pelos lados, né? Velocidade, arrancada, drible, que é o que a gente está precisando um pouco. Com a queda aí um pouco do Mosquito, talvez acho que sobre para o Mosquito ou para o Adson. Mas eu acho que o Silvinho, ele já demonstrou que ele não é muito de arriscar um professor Pardal aí, então ele não vai arriscar muita coisa. Se ele tiver que mexer, vai ser 6 por meia dúzia. Então ou ele vai colocar o Roger Guedes no lugar do Mosquito, ou ele vai colocar do outro lado, da onde está o Watson. Eu acredito que ele vai colocar uma dessas posições assim. Não acredito ainda que ele vá tirar o ídolo do Gibson, o Jô, para deixar o Roger Guedes falso 9, embora seja uma possibilidade. Eu também não acredito. E aí, chegando o William também, sai os dois, né? Sai o Adson e sai o Mosquito. Exatamente. E como é que você vê o Roger Guedes, né? Boa contratação, mais ou menos, dá pro gasto? Tô esperando muito do Roger Guedes. Assim, eu quero que o cara seja o atacante do Corinthians. Eu concordo com o que o Dudu falou. Eu acho que o Jô fica em campo e vai sobrar ou pro Mosquito ou pelo Watson. Mas como eu acho que eu acho que o William vem, então vai sobrar pro Watson pra entrada do Roger Guedes. Eu tô com a Ana, com o Dudu, acho que esse cara vai chegar pra fazer história. Tô com altas expectativas em cima dele no clube. E eu concordo com o que eles falaram. Eu acho que o Silvinho não vai tirar o jogo. Pra mim, o João Viana tá agora no time, muito mais com esses caras. Se chegar o William também, imagina, cara, não faz sentido. Né? Vai tirar o jogo e vai deixar o Mosquito e o Watson, que estão jogando pra caramba. Tipo, o Mosquito pode estar agora num momento não tão bom, mas o cara arrastou o time agora durante 6 meses, né? Não faz sentido tirar esse cara do time e deixar o aleijado no jogo lá na frente, né? Então... Mas o Silvinho é cabeça dura pra caralho, né? Então ele vai manter, né? Eu tô achando que quem vai dançar primeiro é o Watson na esquerda. Acho que o Roger vai jogar na esquerda. Né? Tava dando uma pesquisada no Roger Guedes. O primeiro gol que ele marcou na carreira dele foi contra o Corinthians, né? Na Neoquímica Arena.
na última rodada do Campeonato Brasileiro em 2014. Eu estava vendo um jogo movimentado, né? O Corinthians sai na frente com o gol do Elias, eles empatam com... O Corinthians já podia ter marcado 3-4, perde. O Guerreiro perde uns 3-4 gols ali. E aí eles empatam o Roger Guedes e o gol da virada do Corinthians nesse jogo foi do Fábio Santos numa jogada espetacular. Todo mundo tocando de primeira ali, o Danilo tocando de calcanhar, ele recebe o passe do Renato Augusto e marca o gol da vitória nessa partida. E fica a curiosidade também que no Criciúma tinha outros 2 jogadores que já jogaram com a camisa do Corinthians, né? Que viriam a jogar com a camisa do Corinthians. O Luca, né? Que no ano seguinte viria para o Corinthians, em 2015 chegaram no Corinthians. E o Gustavo estava no Criciúma naquele time. Quer dizer, o Roger Guedes é o terceiro atacante daquele time que está chegando para jogar no Corinthians, né? Enfim, o Roger Guedes chegou, tem contrato até dezembro de 2025. Achei um contrato interessante, o Corinthians conseguiu longo, né? Com possibilidade de renovação por mais um ano. Mas é interessante que um jogador novo, né, ele tem 24 anos, a possibilidade do Corinthians negociar e conseguir um dinheiro com ele é grande, ao contrário do Renato Augusto, acho que diminui bastante, a não ser que ele resolva ir para a China de novo, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, uma grande contratação do Corinthians, né? E hoje também foi confirmada a ida do Vital para a Grécia, né? Já até tirou foto com a camisa do time do Panathinaikos lá. A gente vai sentir falta dele, né? Sim, com certeza. A segunda grande contratação do Corinthians, mandou ele pro Panathinaikos. Me mandou bem, né? Vamos falar a verdade, eu gostaria de morar na Grécia, tranquilo, ali naquelas praias. Enfim, só com a saída confirmada do Vital, né? E o Natel, né? E o Natel também tá indo pro Chipre, né? Voltando pro Chipre. Quer dizer, olha só quantos jogadores já saíram com o Willian, né? O Bozelli, o Iago, Matheus Jesus, Jonathan Cafu, o André Luiz, Everaldo, Ramiro, Otero, Casares e Gemerson. Esses 3 ganhavam até um salário alto, né? O Avelar também, que ganhava um salário alto. O Avelar pisou na bola aí. O Avelar ainda tem contrato, tá? O Avelar ainda não tá rescindindo. O Avelar ainda continua ganhando do Corinthians. O Vital agora, o Natel, o Davó e o Bruno Mendes, né? Então, claramente o Corinthians limpando a folha salarial. Só falta o Luan, né, Gilson? E o Jô. Parece que não vai sair, mas vem uma proposta pelo Arauz. Quem sabe até amanhã a gente tem aí uma... Esses jogadores foram emprestados, né? A gente realmente ainda não se livrou deles, né? Então, se nada der muito certo, vão ficar com um baita de um elenco ano que vem. Lógico que com muitos jogadores correndo atrás de empréstimos novamente, mas muitos aí, era muito melhor que a gente tivesse conseguido a negociação, né? Na minha opinião, o caso aí do Léo Natel, até do Vital, tivessem sido vendidos, até o Everaldo que está emprestado pro Sport, porque olha, são jogadores que não... Acho que a torcida não vai querer de volta, não. Além do Roger Guedes que chegou, e o lateral direito João Pedro foi confirmado? Vocês sabem se ele chegou ou não? Então, ele já fez exames médicos, só faltando alguma burocracia, algum papel que não chegou ainda, mas parece que essa semana vai. Eu não acho que vai dar nada errado. Eu acho que ele vai ser contratado, sim. É empréstimo até final de maio, se eu não me engano. Até o final do Paulista do ano que vem, né? E chega para ser o reserva do Fagner, né? O lateral direito. Mas ele tava jogando. Ele é do Porto, não é isso? Uhum. Mas ele tava jogando pelo Bahia e já jogou pela Chapecoense também, né? No Bahia ele era reserva do Nino Paraíba. E aí o Bruno Schmidt perguntando se o nosso time vai para Libertadores o ano que vem. Acho que tem que ir, né, Dudu? Tem que ir. Com esse time aí que tá montando, tem que ir. E, se possível, né, direto, né? Chega de pré-Libertadores para nós aqui. Eu acho que o planejamento que o Duílio tá fazendo, especialmente o planejamento financeiro, depende do Corinthians chegar na Libertadores. E aí pode até ser que não seja direto, mas que o Corinthians entre na fase de grupo da Libertadores, né? Se for direto, melhor ainda. Mas tem que passar para receber a premiação, para receber direito de transmissão e tudo mais. Senão a conta não vai fechar, né, Gibson? Ah, não. Aí, cara... Eu vi essa semana, acho que foi... Quem que foi? Foi, acho que o Vessone falando, cara, o Corinthians tem 2 opções agora, né, nesse momento. Ou ficar com um time mediano ou ruim durante alguns anos para acertar lentamente as questões financeiras no clube, né? Ou o famoso dobrar a aposta.
né? Trazer uma galera legal, montar um time mais parrudo para disputar campeonatos que remuneram melhor e vai atrair mais patrocínio, enfim, e entrar num ciclo virtuoso, né? E a ideia que tá sendo implantada é essa, né? Apesar que, assim, fora a questão do William, que a gente não sabe ainda como é que vai ser, com o Renato Augusto, mesmo agora o Roger, etc., tá tudo, assim, o Corinthians enxugou a folha de pagamento dos jogadores para poder contratar esses caras, né? Então não foi nenhuma loucura trazer esses caras. A loucura talvez seria trazer o William. Mas a aposta é essa, a aposta é de montar um time mais competitivo que vai, enfim, chegar mais na frente dos outros campeonatos todos e ganhar mais recompensas, mais dinheiro, mais premiação e vai atrair mais patrocínio também. A ideia é essa. E tá todo mundo contando, imagino eu, né, porque ninguém fala abertamente disso, mas com uma volta gradual do público nos estádios, que vai entrar receita também da galera do estádio. Mas eu tinha visto um cálculo, eu não lembro agora quem foi que fez, que o cara falou, ó, se pegar uma vaga direta na Libertadores, só jogar a primeira fase, você já ganha tanto, a Copa do Brasil até a fase ganha. Isso aí já pagaria todas as contratações que estão rolando agora, né? Então a ideia do Corinthians é entrar num ciclo vicioso desse, só que agora tomando cuidado com as finanças do clube, enfim, né? Tomando conta lá pra não deixar explodir a coisa como aconteceu nos últimos 2 anos, que foi o momento de descontrole total, né? Bom, para esse planejamento funcionar, dar certo, então a gente só precisa jogar bola, né? É isso que precisa fazer. Tá em 6º lugar. Mas se vocês pensarem bem, assim, o Corinthians já tá na zona de classificação para Libertadores, existe uma grande 75% de chance de um brasileiro ganhar a Libertadores. Sim, exatamente. E existe chance de Atlético Mineiro ou Flamengo ou Fortaleza, que estão na nossa frente, ganharem a Copa do Brasil. Então isso abriria 2 vagas diretas. Então a chance de vaga direta é grande. A gente achava que o time era muito ruim e a gente criticava várias vezes assim. Mas efetivamente a gente tem um reforço jogando o tempo todo, que é o Juliano. E o time melhorou. O time está organizado. Então a gente tem expectativa que a hora que o Renato Augusto, o Roger Guedes entre, e não sei o William, que o William não está contratado, mas que melhore mais ainda, então a chance de vaga direta aumenta ainda mais. Você acha que o principal motivo do Corinthians ter melhorado, Gibson, foi o trabalho do Silvinho, foi a chegada do Juliano, ou foi a estreia do Dudu na Irmandade Corintiana? Dudu chegou Estou invicto, hein? O Dudu chegou perto, tá invicto até agora, bicho. A hora que perder também vai ter que aguentar o bullying, velho. Eu acho que a chegada do Juliano mudou o passe ali no meio de campo, cara. Assim, a gente vê outros jogadores também que melhoraram no quesito. Eu até falei, eu tenho visto alguns vídeos de treinamento nessas últimas semanas que o Corinthians tem tido semana cheia de treinamento. Tá bem claro que o Silvinho tá focando nesse passe, aquele passe o primeiro toque da bola, no máximo o segundo toque. É um passe mais rápido, ele tá fazendo o time praticar isso, mas o Juliano, ele mudou o paradigma ali no meio do campo, cara. Não dá pra negar a influência dele ali nessa história, não. O Pilon tá falando que o Corinthians feminino, em 10 minutos, vai começar o jogo do futebol feminino. E já que o Pilon jogou essa aí, Ana, como é que foi a semana do futebol feminino? Sempre excelente, né? A semana do futebol feminino, tranquila. Um jogo com o time misto na quinta-feira, às 3h, Corinthians tranquilo, 5-0. E agora está se preparando para semifinal contra a Ferroviária. Primeiro jogo fora, segundo jogo em casa domingo que vem. Vai com o time titular, com força máxima que nós temos, que eu já estou vendo aqui a escalação. Então eu acredito que mais uma vitória do Corinthians e mais um jogo tranquilo. O Corinthians jogou 2 vezes contra a Ferroviária esse ano, ganhou as 2 vezes, com tranquilidade. Não acho que vamos ter surpresa nesse jogo, não. Vai passar na Band e sempre passa pelo TikTok, né, da CBF. Então tem essas 2 opções. Quem quiser assistir na TV, quem quiser assistir pelo Facebook, TikTok, também passa é só entrar no Corinthians Futebol Feminino, que o link tá sempre lá para quem quiser acessar pela internet. O próximo jogo do Corinthians seria na terça-feira, dia 7 de setembro, né? Então ainda tem um bom tempo aí pro Roger Guedes chegar, se treinar bastante, já poder jogar. Vocês acham que ele já vai jogar? Contra o Juventude esse jogo, né? É a última rodada do turno do Brasileiro, né? Na Neoquímica Arena vai ser uma terça-feira, 9h30. A gente vai falar mais dessa partida no podcast da semana que vem, né? Já que o jogo é só na outra terça-feira, a gente vai dar uma ideia melhor e talvez aí já até falando do William, né?
Por que não? Contratado, vestir a camisa. O Silvinho disse apresentado. ontem que ele não vai jogar. Que o Roger Guedes não vai jogar. Que Ah, ele já disse conta que pro não vai segundo turno. Que ele conta pro segundo turno. Como esse é o último jogo do primeiro turno, me dá a entender que ele não vai jogar. Uns minutinhos, Ana, pô. Eu gostaria, mas o problema é que você tem que falar com o Jürgen Silvio, não é comigo. Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando este podcast da Irmandade Corintiana. E o Gibson, né, Gibson? Vai mostrar pro Dudu como é que se faz e vai lembrar das nossas redes sociais. Vamos lá, então. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Facebook. Temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify e como é que faltou? iTunes, Deezer, SoundCloud, Spotify, tá certo. Tem 4 já. Né? TikTok e o Telegram, todos eles Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!